Olá, pecadores, pecadores da congregação cristã no Brasil, pecadores em geral. Você está no canal do Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas. Só aqui você tem os santos palavrões que Deus tem preparado para sapecar os pecadores CCBistas. Arrependei-vos dos vossos pecados, antes que seja tarde demais. Olha aqui, ó. Eu vou falar aqui de um assunto aqui. Esse negócio de línguas estranhas. Sabe? Aí fui selado com a promessa. Aí tem dom de evidência de novas línguas. Para que serve essa besteira? Dom de evidência de línguas. Nem sabe o que é a línguas que está falando no Atos dos Apóstolos aqui, ó. A descida do Espírito Santo. Nem sabe. Aqui, ó. Eu vou ler aqui, ó. Vírgula. Cumprindo-se o dia de Pentecoste. Pentecoste é uma festa hebraica dos judeus que foi inventada pelos judeus. Inventada pelos judeus, porque o Senhor mandou botar a Páscoa, não foi outras... Foi a Páscoa. Porque a Páscoa era só para... Por que Deus instituiu a Páscoa? Para fazer que Israel não esquecesse que ele tirou eles da terra do Egito. Então a Páscoa foi uma comemoração, para servir como memória. Então, aqueles que passaram o Mar Vermelho e saíram do Egito... A Páscoa, fizeram a Páscoa todo ano, porque aí o filho perguntava para o pai, por que Páscoa? Então o pai dizia, filho, foi porque a gente saiu da terra do Egito e tal, e tal, e tal. Aí o neto nascia, ficava grandinho, começava a perguntava mais do que a Polícia Federal, por que a Páscoa? Então, porque o meu filho saiu da terra do Egito e tal, e tal, e tal, e tal. O Senhor libertou nós da servidão e tal. Então, por isso ficou a Páscoa. Simplesmente servir como memória. Para passar de geração em geração. Não inventou outras coisas. Outras frescuras. Inventou só a Páscoa, só criou a Páscoa. Que nem a Santa Ceia. A Santa Ceia é exatamente para isso. O filho pergunta para o pai, por que Santa Ceia? Filho, porque o Senhor Jesus morreu, partiu o pão e tal e tal. Pronto, acabou. Acabou. Não é que nem CCBista faz, quando chega lá para se prostrar para comer um pedaço de pão. Besteira, rapaz. Tudo besteira de pecador CCBista e de evangélico ignorante. Aí se prostra lá, aí comendo um vinho, aí o bobão lá que tá dando vinho e o pão fica esperando o pecador CCBista manifestar em línguas. Sabe? Tudo besteira. E se você se lembrar que a Páscoa... Se você se lembrar que a Páscoa era aquilo, você nem precisava ir. Tanto que o Senhor Jesus não foi. Foi só no dia que era para ser preso. O Senhor Jesus não ia na Páscoa todo ano que nem otário. Por quê? Porque ele tinha memória, ele sabia. A Páscoa foi instituída só para os carnudos e para aqueles esquecidinhos. A Santa Ceia é a mesma coisa. Toma Santa Ceia todo ano porque é carnudo e esquecidinho. Precisa tomar Santa Ceia para se lembrar que aquele dia foi que o Senhor antecipou que era o corpo dele. Aí todo ano tem que tomar Santa Ceia para carnudo, sabe? Incrédulo. Incrédulo é a palavra correta, não esquecidinho, incrédulo. Incrédulo é a palavra correta. Todo ano precisa tomar Santa Ceia. O Senhor Jesus só foi uma vez na festa e assim mesmo não tomou. Porque ele sabia, não era Marta, Maria, Marta, Lázaro. Eles não eram adeptos de todo ano estar no templinho lá tomando Páscoa. Porque eles eram crentes. Eles sabiam que a Páscoa era para aquilo. Comia a Páscoa em casa. Eles reunidos em família, A Bíblia não cita que os pais de Marta, de José, de Lázaro, né?
Sem dúvida eles perderam os pais. Então eles faziam em casa. Mas por quê? Porque eles eram crentes, eles sabiam que a Páscoa, eles sabiam. Aí depois os judeus vieram e inventaram outras festinhas idiota para encher a cara de cachaça e se prostituir, sabe? Comer e beber, porque essa festa foi tudo inventada para os judeus encher a cara de cachaça, comer e beber e farrear. Aí ficaram inventando festinha para lá, festinha para cá. Também dava mais dinheiro. Todos reunidos no mesmo lugar. Não foi no templo. Aqui, ó, vou mais adiante para lhe explicar. E de repente veio do céu um som. Não, vou voltar aqui. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Não era no templo de Jerusalém. Não era no templo de Salomão que eles estavam reunidos. Não era no templo. Porque o templo era a idolatria daquela época. Os judeus, o templo era idolatria. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam sentados. Toda a casa. Estava numa casa, não estava no templo. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Aqui é. E em Jerusalém estavam morando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ou seja, quando eles começaram a falar aquelas línguas, aquele pessoal que começou a ver ali, o vizinho e tudo, começou porque naquele tempo era assim. E correndo aquela voz, juntando-se uma multidão, e veio todo mundo a ver o que era. Começou aquela barulheira. Barulheira não, começou aquela conversa diferente, aí o pessoal começou a juntar. E todos passam aqui, e correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estavam confusas. Porque quando chegaram, viram cada um falando em língua. Não falando em língua, aqui não é língua xalamanai, rato que rói, guatemia, não. Aqui era a língua dos países, das nações. Sabe? Não era essa língua idiota ali, sem sentido que o pessoal falei, não, xalamanaia. Essa língua aqui era das nações, a língua de cada um. Inglês, francês. Inglês, francês não, cada um, você entendeu? Aqui, ó. E todos pasmavam e ficavam admirados. E se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Aqueles irmãos ali era da Galileia. Porque o que eles estavam falando? Estavam anunciando Cristo. Não era xalamanaia, rato que rói, gato que mia, linha, salamanda, salamanaia, sabe? Eles estavam anunciando Cristo. E estavam falando nas línguas daquele povo que morava em Jerusalém. Entendeu que a maluquice, que as pessoas não prestam atenção, porque vagabundo nem presta atenção de entender isso aqui, e fica inventando outras coisas. Aqui, ó. Como, pois, ouvimos cada um na própria língua. Ou seja, tinha varões judeus de todos os lugares. E aqui eu vou citar os lugares e vou traduzir melhor. Como, pois, ouvimos falar cada um na nossa língua própria em que somos nascidos? Partos e medas. Partos e medas era aquele povo lá do Irã. E Meda era o povo lá que antigamente era uma tribo. Depois se juntou ao Irã e formaram um povo. Meda era uma terra do norte do Irã. Então os judeus que estavam morando lá em Meda eram judeus. E eles estavam em Jerusalém. E logo, se eles nasceram em Meda, eram judeus, mas nasceu em Meda. É como se você for brasileiro, filho, seu pai migra para os Estados Unidos. Aí você nasce nos Estados Unidos.
Você é filho de brasileiro, mas sua nacionalidade é americana, sabe? Então é o seguinte, o judeu nasceu em Meda. Então ele veio para Jerusalém para festa, sacrificar, fazer aqueles ritos lá. Mas ele era judeu, ele nasceu em Meda. Se ele nasceu em Meda, ele falava a língua de Meda. Mas aí ele viu essa língua aqui, ele viu falar de Cristo. A língua aqui falou de Cristo. Não é, você entendeu que não é essa linguagem calamanaia, ratuquirrói, gatumia? Não, eu estava falando em língua, mas a língua de Meda. E o sujeito que estava falando a língua, ele nem estudou a língua de Meda. Mas ele estava falando de Cristo em Meda. É como se você fosse falar de Cristo em inglês. Você fosse falar de Cristo em francês. Mas você está falando de Cristo, não xalamanaia, gato que rói, gato que mia. Você estava anunciando o evangelho em inglês, em francês, em chinês, em alemão, em russo, em japonês. Mas é falando de Cristo nessas línguas, não xalamanaia, rato que rói, gato que mia, a linha, entendeu? Não é, a língua estranha era essa. Então, o sujeito nasceu em Meda, era um judeu que nasceu em Meda. Aqui. Como, pois, ouvimos falar cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Em Partos e Medas. Elamita era uma tribo de Elão, elamitas. Os que habitam na Mesopotâmia, Babilônia. Judeus que nasceram na Babilônia, judeus que nasceram na Judéia, judeus que nasceram na Capadócia, que é a Turquia, hoje, na Capadócia. Judeus que nasceu em Ponto, na Ásia, Turquia e Ásia, sabe? Aquelas imediações também. Judeu da Frígia. Tudo isso aqui era Turquia. Hoje Turquia é unificada, mas tudo isso aqui era territórios independentes. Cada um tinha sua própria língua. Quem nascia na Mesopotâmia era uma língua, o que nascia em Ponto é outra língua, na Ásia. Então tudo aqui era território. A maioria disso aqui é tudo Turquia, só que porque a Turquia era territórios autônomos, tinha vários territórios autônomos, cidades independentes. Então tudo isso aqui era uma língua independente, porque naquela época o povo era tribal. Então cada tribo tinha sua própria língua, sabe? E aí judeus que nasceram na Capadócia, em Ponto, na Ásia, na Frígia, na Panfilha, no Egito e partes da Líbia ali vizinho ao Egito, ao norte, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Ou seja, judeus que nasceram em todas essas terras. E prosélitos. Prosélito é aquele pessoal que vinha para Jerusalém com certo adepto ao judaísmo e vinha conhecer o templo. Então esse pessoal, cada um falava língua diferente. É como se você botasse um alemão, um judeu, um brasileiro, um português, um holandês, um finlandês, um americano, um japonês, um coreano. Cada um está falando na sua língua, né? Alemão. Aí você chega e fala na língua deles. Aí eles vão falar: "Ô, mas você não é brasileiro? Você sabe falar alemão? Você sabe falar chinês? Você sabe? Mas você vai falar de Cristo nessa língua, você não vai falar xalamanaia, né? Porque nem você entende, para começar você nem fala, isso é tudo invenção, idiota." Então eles ouviram aqueles irmãos ali que estavam naquela casa falando essas línguas, só que eles estavam falando de Cristo, coisas do Evangelho. E começaram a falar, anunciar o Evangelho. Então o sujeito que está em medo entendeu, ouviu falar de Cristo. O sujeito que estava em Capadócia, aquele que era da Cirene, aquele que era de Panfilha, aquele que era do Egito, partes da Líbia, aquele que era da Etiópia, todos eles viram falar o nome de Cristo, sendo anunciado que nem Filipe anunciou lá o eunuco. Então, eles estavam ouvindo a voz de Cristo, falar do Cristo e as coisas de Cristo na sua língua. Porque senão ia precisar de um tradutor. Imagina um tradutor para todo esse mundo aqui. Ia ser um tradutor. Você... Entendeu? Essa é a língua estranha. Cada um falou lá, sabe? Não é essa bobagem que tem aí não, rapaz. Porque essa coisa que tem aí é pura maluquice idiota. Que nem evangélico faz. Os pentecostais.
Igreja a congregação é considerada neopentecostal, que já é barulhenta. Você não sabe que já deu BO com barulho de manifestação de língua, né? Já deu vários BO, não foi só um não. Já deu vários BO de igreja fechar por causa de gritaria na igreja. Sabe? Já deu vários BO. Isso. Aí o Braz diz que você não pode ter uma barba de 2 dias, que você já perde o cargo. Várias igrejas já fecharam por barulho. Que o vizinho se incomodou bastante com barulho. Barulho de quê? De xalamanai, rato que rói, gato que mia, batedeira e tal. Principalmente lá naquela regiãozinha de Hortolândia, região de Campinas lá. Aquilo ali é um barulho. Nossa, uma vez eu fui congregar em Hortolândia. Nossa, pelo amor de Deus. Aquilo é um nojo. Não sei se foi Amanda 1 ou Amanda 2 que eu fui. Rapaz, que barulho. Põe barulho, viu? Ó, quando acabou a palavra, eu tava dentro da igreja, assim, perto da porta. Quando acabou a palavra, aí o cooperador lá, o idiota que tava atendendo, aí mandado, se os irmãos sentirem, viram um pro outro e abracem no final do culto. Ah, vai abraçar o Satanás, rapaz. Que abraçava na minha casa. Aquela barulheira infernal, e o cara ainda mandou que no final todo mundo se abraçasse. Tipo o Universal faz. Aniversário quando acaba um culto, quando acabar, manda todo mundo virar pro outro e abraçar. Ah, vai, rapaz. Então, aquela é barulho, rapaz. Você nem entende o que o sujeito tá pregando lá em cima. E o cara tá no banco, batendo no banco e batendo em si, dando tapa. Maluquice. É por isso que a congregação é considerada a Igreja do Glória. Por causa disso aqui. Neopentecostal, porque a congregação é considerada neopentecostal. Pentecostal, outras igrejas aí que falam meio xalamanai, a congregação é mais do que isso. Então por isso que era considerada, o pessoal atrás chamava de a Igreja do Glória, porque é aquele barulho na igreja. E eles acham que isso é virtude. Você pode perguntar um CCBista antigo aí, ele fala que tem um saudade quando a congregação era considerada a Igreja do Glória. Barulho! E eles acham isso um troféu, uma virtude, uma glória. Eles consideram isso uma glória, porque as criaturas acham que a congregação é a Igreja do Glória, era a Igreja do Glória. E eles têm saudade disso, dessa barulheira. Só que aqui não tem nada a ver com isso. Aqui, os irmãos estavam falando, cada um na sua língua, para anunciar o Senhor Jesus. Não era xalamanaia. Aqui, ó. Aí tinha... Continua aqui, tanto judeus prosélitos. Tinha cretenses e árabes. Cretense é da ilha de Creta, é uma ilha grega. É um território. Hoje é independente, é um país. Hoje é um país. Mas naquele tempo pertencia, porque na Grécia Antiga eram cidades-estado, cada território. A Creta foi uma das poucas que terminou um país independente. Hoje a ilha de Creta é um país. Hoje até a Turquia e Creta tem uma disputa lá por território marítimo, por divisão marítima, fronteira marítima, sabe? Já chegaram a quase entrar em guerra, só não entrou porque os Estados Unidos e a Europa sabem como é que é, né? Então a ilha de Creta é independente. Judeus que nasceram em Creta, nos árabes, então eles estavam todos em Jerusalém para ouvir essa coisa, para a festa. Aí ouviram falar de Cristo. Porque eles não tinham ouvido, eles estavam morando lá em Meda, em Parta, nesses territórios, nessas terras, eles não tinham visto Cristo. Eles não tinham ouvido falar de Jesus Cristo. Então, quando eles vieram para a festa, os apóstolos, os discípulos, falaram cada um na sua língua. Entendeu? É isso assim. E cretenses cretenses e árabes, todos os temos ouvidos em nossas próprias línguas. Ou seja, o que esse pessoal está falando? Toda a gente está vindo falar de um Cristo aí, e na nossa língua, eles falam árabe, eles falam cretenses, eles falam da Panfilha, da Frígia, do Egito, eles falam dessa língua? Se eles não têm estudo, como é que eles falam? Porque aquele pessoal, muitos deles, era estudado.
era proselitistas religiosos, chefes de sinagoga, escribas, estudados, estudou na Mesopotâmia, no Egito, e aí viram aqueles judeus lá, irmãos ali, falar nessas línguas, aí começaram a perguntar, mas eles não têm estudo, não têm faculdade, não têm letras, como é que eles falam na nossa língua? Porque eles estavam falando a língua dos medas, sabe? Aí começaram a ficar admirados. Aí disseram, o que quer dizer isto? Do Cristo. Mas ali já ficou o cristianismo, já ficou o Cristo ali na cabeça, inculcado. Então aquele pessoal já começou a procurar, a buscar o que quer dizer. Sabe? Não interessa se eles entenderam ou não, eles já começaram. Depois eles foram procurar saber quem era e tal, e tal, e tal. Não entendeu ali, mas depois a curiosidade o instigou a procurar. E outros, zombando, diziam, estão cheios de moço. Não importa. Não importa. Eu sei que eles ouviram falar do evangelho de Cristo, cada um na sua própria língua. Entendeu? Que não tem nada a ver com essa besteira, essa merda aí de evidências, novas línguas, xalamanaia, sentir a presença de Deus, falar. Isso não tem nada a ver, rapaz. Isso é pura besteira. Nada a ver. Você foi selado com a promessa. Aí fica lá manifestando uma linguagem que nem ele entende e nem é verdade, porque ele é imitação, papagaio. Você vê, todo mundo fala a mesma coisa. Alamanaia, alinha, xalamanaia, é a mesma coisa. Então é pura invenção, fala aquelas palavras para dizer que é selado. Não tem nada a ver. Entendeu? É isso aí. Até mais.